o Ministério Público Militar apontou 8 elementos que demonstram descaso, segundo o MP, de Jair Bolsonaro com ética dos preceitos mais básicos do Estatuto dos Militares. O Procurador-Geral da Justiça Militar pediu ao STM que declare a perda da patente do posto do ex-presidente, que é capitão reformado do Exército, a patente do ex-presidente. Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Boa tarde mais uma vez, Carla. Vamos juntas, Júlia. Muito boa tarde novamente a você e a todos que seguem com a gente aqui no Mais. Júlia, é isso, né? Ao entrar com essas representações ali no Superior Tribunal Militar, o Cláudio Bortoli, ele que é o procurador-geral do Ministério Público Militar, fundamentou o pedido na prática, de expulsão desses militares. E aqui a gente vai falar um pouquinho do que está posto nessa representação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso que ele fala o seguinte: primeiro ele traz ali nessa representação, Júlia, todo o histórico que foi feito aqui pelo Supremo Tribunal Federal, quais foram os crimes e também as ações e atitudes que levaram à condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo. E ele diz que é um ineditismo que a Justiça Militar vai discutir a partir de agora, que é justamente a expulsão de militares por conta de um atentado contra a democracia. E aí, ao fazer essa análise de toda a documentação do STF, o procurador, ele diz que aí, de forma sem pudor nenhuma, é uma aspas aqui do próprio procurador, que o ex-presidente, sem pudor, ele foi contra o que diz, as regras ali dos militares durante 1 ano e meio, ainda faz esse lapso temporal, colocando que durante 1 ano e meio ele até utilizando, e aqui são falas também do procurador, utilizando até mesmo de forças violentas e graves para ameaçar a democracia e também o governo que foi eleito democraticamente. E aí ele lista, como você bem disse, 8 pontos ao encontro do que diz o Estatuto dos Militares, que Bolsonaro, portanto, teria infringido essas questões, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana ao tentar ali, ao longo de seu governo, principalmente, trazer essas questões de novamente ter o Brasil um estado de exceção. Colocou também outros pontos que vão contra a questão dos militares, que é ter esse afastamento, a respeito de uma ruptura institucional. Então, são pontos que agora vão ser analisados pelos ministros, do Superior Tribunal Militar. A gente já tem os relatores, trouxemos aqui ontem no Mais, os relatores. O que foi colocado pelo Ministério Público vai ser também pontuado por cada um desses relatores e, ao final, o Superior Tribunal Militar vai votar em sessão, que vai ser, inclusive, ali presencial, se vão ou não no sentido de perda de patente, se encontram esses mesmos argumentos colocados pelo Ministério Público Militar. É isso, Júlia. A gente vai aguardar nos próximos dias as manifestações das defesas desses militares lá no Superior Tribunal Militar e aí começa toda a fase de elaboração de votos por parte dos ministros relatores e também dos ministros revisores, para aí sim a gente ver como é que vai se posicionar o Superior Tribunal Militar em relação a essa perda de posto e patente dos condenados na trama golpista aqui no Supremo. Júlia, volto contigo. Obrigada, Carla, pelas informações. Vamos falar agora dos antecedentes de Bolsonaro, que já foi julgado pelo STM por conduta irregular, é o currículo do ex-presidente. Esses antecedentes podem explicar a situação dele no processo atual, porque uma apuração da Ana Flor pode ser um agravante. Vamos relembrar quais são. Em 1986, Bolsonaro era capitão do Exército e ele foi preso por 15 dias por transgressão grave, depois de publicar um artigo na Veja intitulado "O salário está baixo". E aí, no texto, ele afirmava que cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, estavam pedindo para sair do Exército por causa do salário. À época, ele foi acusado de ferir a ética e de gerar um clima de inquietação dentro da organização militar. Em 1987, Bolsonaro foi condenado por unanimidade pelo Conselho de Justificação após a Veja publicar uma reportagem que atribuía a ele e a um outro militar um plano para explodir bombas na Vila Militar do Rio de Janeiro e na adutora do Rio Guandu, que foi alvo de insatisfação por conta dos salários baixos. Esse protesto era por conta dos salários baixos. Em 1988, Bolsonaro recorreu ao STM e foi considerado não culpado por 8 votos a 4. Na ocasião, 4 exames grafotécnicos foram realizados para identificar a autoria dos desenhos que foram publicados pela Veja, do atentado ali da bomba. 2 confirmaram uma autoria de Bolsonaro
e 2 apresentaram resultados inconclusivos. E aí, Ana Flor e Otávio, na dúvida, pró-réu, no caso do desenho, né? Essa é a lógica, é o princípio básico do direito, inclusive, já trouxe aqui mais de uma vez para o nosso assinante no Mais, vai ser o princípio que vai nortear o julgamento no STM, que tem um plenário rachado. Hoje estava pegando o perfil dos ministros, ministro por ministro, com pessoas que são do STM, gente que conhece ali como a banda toca, e é bem rachado o plenário ali. Então, se tiver dúvida, pró-réu, e pode ter dúvida ali, tem casos que são mais graves, como o do Braga Neto, e tem outros, Otávio, que o pessoal pode, como dizem os jovens, passar um pano. General Heleno, por exemplo, a grande dificuldade desse julgamento vai ser o General Heleno. General Heleno, as pessoas com quem eu conversei dão como certa absolvição. Não sei o que você tem ouvido. Paulo Sérgio dizem que é um caso difícil também. Um degrau menos mais que o abaixo. Heleno, né? Oi? Menos, assim, quando você olha assim no espectro, né, como se fosse um pontinho ali, o Heleno é o mais tranquilo, depois o Paulo Sérgio, e os mais graves, aí o Garnier também me falaram que é razoavelmente tranquilo, assim, não tanto como o do Heleno, mas os mais graves, Bolsonaro e Braga Neto. O Braga Neto, ele, depois que ele mandou atacar a família do militar, do Batista Júnior, ele morreu para os militares. Isso aí a gente já conversou aqui. Porque ele atacou o que tem de mais importante para o militar, que é a família. Então, ali ele acabou. O Bolsonaro, todos sabem que não era militar nem quando vestia farda, né? Não era um bom militar, não era o retrato de um militar. Agora, vai ser muito difícil você ter 2 generais acusados de golpe de Estado e dizer que isso não é indigno, né? Que isso é digno, você continuar nas Forças Armadas, mesmo sendo condenado por golpe de Estado, sendo que Heleno estava, digamos assim, na cena do crime em 77, porque ele era o chefe de gabinete do Silvio Frota, que também estava conspirando contra a abertura do Geisel. Então, ele estava nos 2 locais do crime, de cenas do crime, desses 2 golpes. Mas não sei como é que os ministros vão justificar que alguém condenado por tentativa de golpe é digno para vestir uma farda militar. Realmente, não entendo. Ana, desculpa, Ana, você. Júlia, Você que fez essa apuração importante. É interessante, porque eu conversei com ministros, ex-ministros, e conversei também, por exemplo, com o professor Carlos Fico, da UFRJ, que é um grande especialista na área, para entender um pouquinho como a gente podia olhar esse tribunal. E aí, claro, todos falam que Heleno tem realmente essa boa vontade por ser muito admirado nas Forças Armadas como um todo, e o tribunal, o STM, não fica fora disso. Então, os casos mais difíceis seriam mesmo de Bolsonaro, até porque todo o passado dele é considerado um antecedente, o STM leva em conta antecedente, sim. E o caso de Braga Neto, o complicador é esse que o Otávio falou. Ele atacou família de militares, não só militares, mas ele estimulou o ataque a famílias de militares. O que eu ouvi sobre Almir Garnier é que há no tribunal ex-companheiros de almirantado de Garnier e que, então, pode haver uma tentativa ali de solidariedade. Agora, uma apuração interessante que eu trago é como se poderia construir uma saída em que não se perdesse a patente. E aí seria você transformar a reserva do militar. Bolsonaro é reformado, os demais estão na reserva. A grande diferença, dá para dizer ali, não é de salário, mas é de que quem está na reserva sempre pode ser convocado em caso de uma guerra, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, seria transformar a reserva em reforma por motivo do bem da disciplina. Em muitos casos, isso seria junto com perda de patente, mas não necessariamente. Há precedentes em que você transforma a reserva em reforma pelo bem da disciplina. E aí poderia haver, quer dizer, seria ali um contorcionismo, né, das regras para tentar salvar alguns desses militares da perda de patente, que é algo ético muito grave. Agora, vai ser também muito complicado o contorcionismo que um ou outro ministro terá que fazer
para, então, informar uma decisão dessas ou defender uma decisão dessas sem dizer, olha, o STF errou na condenação. Vai ficar muito ruim, inclusive diante da decisão colegiada do STF, condenação 27 anos, no caso de Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado, e aí ter ali uma ginástica, como você disse, né, um malabarismo, que expressão que você usou? Contorcionismo. Um contorcionismo para passar para reformar, né, o militar, tirar da reserva. No caso de Bolsonaro, não daria para fazer isso, né? Ele já é reformado. O Augusto Heleno também é reformado já, não? Não, eu fui pesquisar que ele está na reserva. Augusto Heleno está na reserva. Eu estava fazendo uma pesquisa até com dados de áudio, né, de julgamentos de tribunal que o nosso colega já falecido, Luiz Macluf, que escreveu um livro sobre Bolsonaro, ele teve acesso, e se falava que Bolsonaro chegou a passar por 2 conselhos de justiçamento, enfim, especialmente aí no caso do antecedente Bolsonaro. Então, no caso dele, seria muito difícil se fazer essa modificação.